Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. E agora a gente vai falar de Fórmula E, que teve a sua última etapa disputada nesse final de semana lá em Punta del Este. E eu já começo esse bloco aqui fazendo aquele discurso triste, porque essa seria a etapa do Brasil. Muito se falou sobre isso no final de semana, mas eu confesso que isso me deixou um pouquinho chateada, porque eu estava super ansiosa para conferir a Fórmula E de perto, assistir uma prova em loco, né, que deve ser muito bacana. Mas ficamos aí, né? Quem sabe daqui a alguns anos a gente tem a corrida aqui. Mas vamos focar em Punta, que tivemos aí brigas sensacionais que começaram antes mesmo da gente ter a largada da corrida. Fábio Campos, já vou te puxar para falar sobre esse assunto que gerou muita polêmica, porque antes da gente ter a corrida, os pilotos da Superpole sofreram punições porque atacaram demais uma chicane. Lucas de Grassi, que tinha marcado o melhor tempo, já estava comemorando, foi punido, teve que sair no segundo lugar. O Verne acabou ficando aí com a pole. O que a gente pode falar disso tudo, dessa confusão? É um pouco absurdo a gente ter uma categoria que já é estabelecida, que já pode ser considerada grande, com uma confusão dessas. É verdade, Bárbara. Eu confesso que até não tenho o regulamento aqui, o regulamento da Fórmula 1. A gente normalmente, às vezes, precisando, a gente até vai atrás, né? Embora seja uma chatice de ler o regulamento da Fórmula 1, já adianto isso pro ouvinte, que nunca leu. Mas o da Fórmula E, a questão que pega é a seguinte: primeiro eu vi a classificação, né? Eu sou desses que eu detesto ver corrida sem classificação, pelo menos dos principais campeonatos. A classificação da Fórmula E é difícil de correr atrás dela, aí no submundo dos downloads, por aí afora, mas sempre que dá eu faço questão de assistir. Porque é uma classificação que, embora demore um pouco, é uma classificação que dá ali, né? A gente vê muito pouco Fórmula E, né? Além de não terem tantas corridas assim, as corridas não são tão longas, então eu acho que a classificação da Fórmula E é um divertimento a mais, que não vai para o YouTube, embora na categoria, no canal oficial, né, Diogo? Você pode assistir os treinos, né, os dois primeiros treinos, o 1 e o 2, eles, para o Brasil, né, claro que para cada país isso é diferente, para o Brasil os dois treinos são liberados bem rapidamente para quem quiser assistir. Mas aí por questões de direitos com a televisão, enfim, a classificação em corrida já ocorrem de maneira diferente. Mas enfim, tô acompanhando, tô falando tudo isso para dizer que vi a classificação. Engraçado, porque o Verne fez o pior tempo dos 5, né? Lá tem a Superpole, que 5 se classificam, né? E o pior tempo dos 5 foi o Verne, mas foi o único que não tocou o... Meu Deus, para eu não falar inglês. Um sinalizador. Que eu ia falar o Bollard, né? Mas eu não sei, não sei o nome em português, então... Olha que eu acabei de aprender que a Babi doutrinou aqui. Pilar flexível. Pilar flexível, pronto. Tá eu nunca teria pensado nisso. Aliás, é bonito. Quando a língua portuguesa é mais bonito do que o inglês, aí a gente não tem desculpa mesmo, né? Pra fugir pra lá. Mas o pilar flexível, que quebrou vários carros durante a classificação, se o ouvinte não assistiu, fique sabendo que vários carros, quando batiam naquele equipamento, quebravam as asas dianteiras. Ou seja, havia ali uma redução de velocidade, e o Lucas de Grassi reclama muito porque ele diz que não foi avisado, só que aí é que eu volto para a questão inicial, que eu não tenho exatamente o conhecimento da regra. Se a regra fala há muito tempo, já está lá instaurado, instituído, que existe a regra e existe a coisa do briefing, né, do final de semana, que é dita ali, que são regras, digamos assim, de cada pista, né, de cada final de semana em todas as categorias. Tem um pouco disso. Tanto que a Fórmula 1 se perde naquela questão de que tem pista que pode sair com as 4 rodas, tem curva que não pode, enfim, fica essa coisa meio subjetiva. Então eu não sei exatamente onde se encaixa isso, se o Lucas de Grassi tem razão
de que isso não é uma regra, de que não foi falado e que, portanto, é injusto, ou o que é até a tendência maior é de que é regulamento e acabou. Porque entende a Fórmula E que tocar aquele equipamento é cortar a chicane. Só que aquele equipamento, aí é opinião pessoal minha, já reduz a velocidade. Ninguém que chega a tocar nele está ganhando tempo. Né? Então, o que aconteceu na classificação foi muito esquisito, e o pior de tudo é que foi definido meia hora antes da prova. Né? Quando a transmissão oficial foi aberta, né, a Fórmula E tem a transmissão oficial que começa uma hora antes, né, está até mais... no começo da categoria era meia hora antes, agora já é uma hora antes. Enfim, existe uma transmissão de 2 horas e meia, né, que é também um fator para se lamentar da Fórmula E tomar a decisão de reduzir as corridas no futuro. Mas, enfim, não é isso que vem ao caso agora. Quando a transmissão oficial foi aberta, o grid era 1. Durante a transmissão, inclusive, eles passam, né? Um grid que não acabou não sendo ele na tela. Depois, faltando ali 20 minutos, meia hora para a corrida, é que saiu. Ou seja, houve uma demora muito grande. Tem certas coisas no automobilismo que me irritam, que são essa questão do entrar em investigação. Né? O piloto estoura o limite de velocidade nos boxes, ele entra em investigação. Né? Como se tivesse que investigar se ele estourou o limite. Se o equipamento tem certas coisas que se apitou o computador, não tem que investigar. Você já pune. Você já pune. É muito difícil numa saída, entrada de box, a não ser que você tenha um problema no sensor, né? Então, se tocou, se estava escrito, aí eu dou um pouco de razão para o Lucas de Grassi. Se era uma coisa já definitiva, já ciência de todos, com 5 minutos após o qualifying, você já tem a ordem definida. Por que demorou tanto? Isso é o que me incomodou no episódio. Né? Não é cumprir a regra ou não, repito, não sei quem tem exatamente razão, porque eu não tenho aqui o regulamento na minha frente. Mas a demora foi... Essa eu acuso. Para mim, o mais grave é a demora. Porque, gente, as imagens eram tão claras, ninguém tocou, ninguém precisou do equipamento de vídeo do futebol para parar, replay, juiz, consultar, não. Foi tudo muito visível. Então você pode punir antes do qualify terminar. Eu estou dando 5 minutos de bonzinho. Né? Antes do qualify terminar, você já pode, olha, tocou, acabou. É tempo eliminado, tempo excluído. Então isso foi muito chato, isso foi muito ruim, porque foi muito em cima da largada. Independente da regra ou não, foi muito em cima da largada que o grid foi definido, e o cara que fez o 5º tempo foi o único que não tocou, e acabou largando na pole position, que, como a Bárbara citou, foi decisivo para o resultado da corrida, porque a partir dali que nós vamos comentar o que aconteceu. Eu só queria também fazer um adendo da transmissão brasileira, né, que às vezes a gente tem que elogiar, porque eles já enviaram o Theo José para cobrir a corrida em loco, e assim que eu comecei a acompanhar a transmissão, ele já falou, epa, vai ter mudança no grid, aqui informação extraoficial chegando. Então eles já abriram também a transmissão com toda essa questão de o que vai acontecer, vai ter punição, não vai. Conseguiram falar com o Di Grassi naquele momento, então isso foi interessante. E o Di Grassi estava, né, daquele jeito que não vou xingar porque eu não posso de maneira nenhuma, mas ficou realmente essa questão, né? O que foi falado no briefing? O que foi falado? Qual foi a interpretação de cada um? Porque briefing, eu acho, às vezes pode ser muito subjetivo. Você pode ter uma interpretação diferente. 4 pilotos tiveram, por exemplo, e foram punidos. E a questão, né, Bárbara, é uma coisa desse final de semana ou isso está no regulamento da Fórmula E? Essa é a grande questão. Se é uma coisa desse final de semana, talvez pode ter se perdido, né? Lost in translation, né? Talvez alguma coisa se perdeu na tradução. Agora, se é um regulamento da categoria, não tem o que conversar, não tem o que... É porque esse equipamento, né? Como é que ele chama mesmo? Pilar flexível, né? O pilar flexível, ele não é, ele é raro. Ele tem pouquíssimas pistas e pouquíssimas curvas. Então fica essa dúvida. Eu só repito, para mim não tinha que demorar tanto a decidir. Eu concordo, e ficou extremamente dúbio, porque o que mais me marcou é que logo após a classificação, quando a Fórmula E faz aquela entrevistazinha ali com os pilotos, né, e tal, para comentar bem rapidamente numa espécie de salinha, perguntaram, a repórter perguntou isso para o Di Grassi, questionou ele sobre esse ponto, assim como os outros pilotos também, e a resposta do Di Grassi foi, não vai ser descontado, porque eles informaram no briefing que era apenas para orientação do piloto, né? Uma espécie de marcar o ponto da curva, algo do tipo, não exatamente para limitar, colocar um ponto ali no limite da pista.
até onde o piloto pode ir. Sobre essa visão, eu falei, pô, então realmente não vai ter. Então, e pra mim, apesar de eu ter ficado com essa dúvida porque não saiu nada oficial, eu falei, ok, se a visão é essa, então é isso, tá definido. E aí depois vem a decisão, né? Eles até citam, conseguiram a notícia depois que eles falam que isso quebrou o artigo 5.1 do driver briefing, né, do briefing ali dos pilotos, mas eu tô lendo aqui e em momento algum é citado o Bollard, por exemplo, ou qualquer outro tipo de termo relacionado a este item. É basicamente o piloto não pode cortar a pista, e se cortar tem que reduzir a velocidade para não atingir um outro carro ou para demonstrar que ele não tem intenção de ganhar uma velocidade extra ali, que ele não cortou por maldade, vamos colocar dessa maneira. Mas em nenhum momento cita algo claro, tipo, se bateu aqui, você ultrapassou o limite, se você passou aqui, você ultrapassou o limite, ou não ultrapassou o limite. Ficou muito dúbio, e daí eu entendo a raiva do de Graça. Pode até ser que ele esteja errado, mas no momento que você é punido, você perde uma pole tão importante, no momento que ele está no campeonato, numa pista como essa, dificílima de ultrapassar, e mesmo assim não fica claro, sabe? Os pontos não ficam exatamente alinhados. É difícil. Eu até tô com o regulamento geral da categoria aberta aqui, mas se eles precisam de um adendo nos artigos do briefing dos pilotos, não deve ter nenhum tipo de sinalização nesse estilo no regulamento da categoria geral. Então que se aprenda, que se evolua e se coloque já uma coisa instituída. Olha, quando tiver... Mas isso também é tão subjetivo, gente, que esse... pilar flexível, achei linda essa expressão, ele pode ficar perto, longe, ele não tem uma posição fixa, não existe um regulamento com... meu Deus, como é que chama aquele aparelhinho que a gente fazia geometria na escola, que a gente fazia rodinhas, que a gente colocava Nossa, meu Deus. Veio na cabeça, fugiu. mas o nome... Acho que é um compasso, é isso? Compasso, a gente colocava o compasso naquela meia esfera, né, que também não lembro o nome, né? É por isso que eu fiz jornalismo, para não ter que lembrar disso mesmo, então eu tenho orgulho de não lembrar do nome dessas coisas, mas enfim, não existe um compasso ali para fazer uma medida certinha no regulamento, porque o pilar vai estar 33 centímetros, isso depende muito do raio da curva, do tamanho da chicane. A melhor maneira de se resolver isso, e a Fórmula E tem aplicado isso, é a zebra alta. Ela tem colocou em algumas curvas no Uruguai, algumas zebras muito altas. Se o cara bate, ele perde tempo, né? Isso é mais efetivo do que, em alguns lugares é perigoso, não pode ser usado à torta e à direita, mas em algumas situações é mais efetivo do que você coloca esse equipamento e aí não pode tocar, por quê? Porque ele é que vai indicar se o cara cortou a chicane, mas ele corta a velocidade, talvez ele possa ficar ali justamente sem precisar punir ninguém. Ele mesmo já pune, que eu quero dizer, né? Teve piloto que quebrou a asa, vários, né, quebraram, 2, 3 quebraram durante a classificação e até seguiram com as suas voltas e marcaram tempos competitivos, mas não ganharam tempo. Evidentemente que se acertar aquilo ali e quebrar sua asa, você não ganha tempo. Então ele já é uma punição natural, isso que eu estou querendo dizer. Não precisa da punição do julgamento, do tribunal, digamos assim, o tribunal ali do momento, né, o tribunal dos diretores de prova. Não precisa, ele pode então servir como uma punição natural. Pode até colocar ele um pouquinho mais dentro da curva, mas repito, isso depende de cada pista, do tamanho da chicane, da área de escape, né, de se há ali um jeito de colocar mesmo, enfim, tem que se aprender, pegar esse momento e aprender, para a gente poder discutir a corrida, que a gente está aqui já discutindo com muita coisa para a corrida e a gente está aqui falando do pilar flexível. Pelo menos tem um nome muito bonito. Então vamos lá falar de corrida, porque essa questão acabou desenrolando, como diz Diogo Gomes, o que a gente viu durante a prova. E antes de passar para vocês comentarem, a gente tem 2 comentários dos nossos ouvintes. Opa. Já tem até pergunta para o Fábio Campos, olha só, hein? Opa, melhor ainda. E Marcelo Cesarino, ele diz: gostei muito da briga de Graça e Vergne, mas não tanto da corrida. Acho que faltou mais brigas e batidas. O meu padrão da Fórmula E é alto. O Vergne teve uma atuação de campeão, tinha menos carro que o de Graça e aproveitou a chance que teve com a pole e se defendeu brilhantemente dos ataques. O de Graça mostrou que a Audi voltou a ser forte e confiável. E Leandro JF diz: para Fábio Campos, você disse certa vez que ultrapassagem pela liderança deixa uma corrida melhor. E quando temos uma defesa sensacional como o Vergne fez, você também sai de espírito elevado?
Saio sim, JF. Eu escrevi isso aqui nas minhas anotações. Legal você ter feito essa pergunta, porque eu escrevi justamente a seguinte frase para desenvolver aqui no programa, né? Há beleza, com H, né? Há beleza na não ultrapassagem. Existe beleza na não ultrapassagem. A gente não cansa de citar aqui, você, JF, longínquo, o ouvinte sabe disso, o Grande Prêmio de Fórmula 1 de 2005, né? Aquela atuação que o Alonso apareceu, explodiu para o mundo ali, né? Embora já tinha vencido o Grande Prêmio da Hungria em 2003, e já vencido corridas em 2005, já era líder do campeonato em Imola, mas aquela corrida em Imola foi a explosão dele para o mundo. E a gente vem, JF, ouvindo aí você, o seu e-mail do Cesarino, a gente vem de 2 finais de semana seguidos com 2 exemplos em cada um deles de técnica e na beleza da defesa de posição, que é uma coisa belíssima também. Quando a ultrapassagem não existe, mas existe a briga, é outra história. Uma coisa é o carro em fila indiana. Outra coisa é o piloto que tenta, que toca, que esbarra, que joga para uma trajetória para um lado, que é, por exemplo, JF há de se lembrar também, o Grande Prêmio de Mônaco de 92, aquela belíssima perseguição do Mansell contra o Senna. Por que foi bonito? Porque o Mansell tentava a trajetória, tentava abrir na rascasse, tentava fazer sair por dentro e não conseguia, né? Essa é uma coisa que o automobilismo tem, que não serve para a moto, por exemplo. A moto, não há beleza nisso na moto, até porque a moto tem a característica de apontou, a ultrapassagem é muito mais concreta, quando o cara consegue apontar. Na Fórmula 1 e no automobilismo de carros, né, de corridas de carros, não apontar não é ultrapassar. Então a gente tem situações como essa que são muito legais. E eu repito, nos 2 últimos finais de semana a gente viu o João Paulo Oliveira mudar até ponto de freada para defender na Stock Car, que foi uma coisa linda de se ver, né? Quem não viu, veja. Tá fácil no YouTube. Quem ainda não assistiu, Stock Car tá lá, né? Recomendo. E olha só, tô recomendando assistir uma corrida de Stock Car, hein? Isso não é comum, mas vale a pena, porque esse momento foi muito bonito, essas primeiras voltas em que o João Paulo Oliveira, você vê ele fechando, você vê ele abrindo, você vê ele freando depois do cara que está tentando ultrapassar. É uma coisa sensacional de se observar, inclusive em câmeras on-board dos carros na briga. E aí, uma semana depois, a gente vê esse francês fazer o que fez, que é não perder, embora ele não tenha tido ali visualmente tantas manobras que você pode apontar o dedo, mas ele segurou muito bem, né? E ele tinha um campeonato para defender, e graças aos deuses do automobilismo, né, ele pensou que corridas são mais valiosas do que campeonatos. Porque se ele pensasse, né, campeonatos são mais valiosos, porque são, mas o ouvinte entende o que eu estou querendo dizer. Valioso não em termos de prêmio, valioso em termos de audiência, em termos de divertimento. Ele podia ter deixado o Lucas passar, ficava ali em segundo, estenderia a liderança do campeonato, mas ele teve um espírito que eu gosto, é o espírito do cara que pensa na corrida, e sem jogar o campeonato no lixo, evidentemente, mas não entrega corridas em prol de campeonatos. Esse piloto merece o meu aplauso e sempre vai merecer. Então ele defendeu brilhantemente, foi justamente a não ultrapassagem que deixou uma corrida muito boa. E eu quero ouvir os 2 companheiros sobre isso também. Depois tenho mais a falar do Verne, mas em termos de defesa, foi gostoso de acompanhar, acho que o JF concorda. Não teve ultrapassagem, mas foi uma delícia de se acompanhar um carro embutido na traseira do outro. O adendo que eu ia fazer é só que algumas semanas atrás, nós vimos também a batalha dele com o companheiro de equipe dele, né? O André Lotterer. Bem lembrado. Que também foi um show. Isso aí foi a primeira vitória, inclusive, do Verne na temporada, essa foi a segunda. Isso aí, aquela corrida já me deixou com uma coisa na cabeça, que marcou bem, que eu assisti o Verne desde categorias bem menores, e eu não tinha visto essa, sabe, é diferente, por exemplo, do Ricardo, que se você jogar no YouTube, você vai ver vídeo do Ricardo brigando com o Bottas na Fórmula Renault 2.0, assim, ele dá um show de ultrapassagem, de frear depois de uma maneira assim que você não acredita. Depois tem a briga que foi citada no programa passado, da Fórmula 3.5 do Ricardo com o Wickens. Tem um negocinho ali que você vê que vem crescendo, sabe? Aí quando o cara chega na Fórmula 1 e consegue fazer ultrapassagens incríveis, você fala, pô, tem alguma coisa que já vem crescendo ali. O Verne não tinha... Tem piloto que tem característica de defender mesmo.
E o Vergne não vinha muito essa parte dele, mas na Fórmula E aflorou de uma maneira incrível, porque eu já lembro de anos anteriores em que ele conseguiu fazer defesas, não exatamente ser efetivo de conseguir segurar o piloto para vencer a corrida, mas assim, de conseguir segurar o piloto durante muito tempo com um carro que vinha inferior, e agora nesse ano deu nesses 2 pontos e uma corrida ele segurar o companheiro de equipe daquela maneira absurda que foi, e agora de novo, né, em 2 pistas, tá certo que bem diferente, Santiago eu acho que era até mais complicado para ele, porque as ultrapassagens ali eram mais fáceis do que essa corrida que foi bem complicadinha com essa ultrapassagem, essa pista, perdão. Mas, enfim, mérito enorme dele nas 2 situações. E quando você... E aí talvez uma grande lição para o ouvinte pensar aqui junto com a gente. Quando você... O que me admira nessas situações, o Diogo, é mais até do que a parte braçal, né, do que a defesa técnica, é a parte mental. Né? Eu tiro o chapéu para esses caras, citei aqui o Alonso, na MotoGP, meu Deus, como eu estava vendo o Zarco pilotar e pensando nisso. A parte mental dos caras para aguentarem pilotar numa situação dessa, porque quem dirige sabe que quando tem um carro atrás, muito atrás, bem colado, é um incômodo. A pessoa não dirige da maneira normal, quando tem uma pessoa ali empurrando praticamente. Transfira isso, estou dando um exemplo bobo, besta, mas transfira isso para a competição. Né? O que você pilotar, tendo que render, é uma coisa que você não tem na rua, é até melhor que não pense assim nas ruas, mas você tendo que render o máximo, e com um cara ali, como uma abelhinha mesmo, né, que vai para a esquerda, vai para a direita, né, vai o barulhinho, embora a Fórmula E não tenha o barulho. É uma pena, como a Bárbara citou. Esse final de semana era para a gente ter ido, era para a gente estar aqui no Brasil, fazendo um café especial. Meu Deus, vimos a Fórmula E, como é assim, é assado, tem isso bonito, tem isso feio, tem isso que é bom. Né, e não tivemos. Tiraram da gente essa chance, né, nos deram a chance e tiraram, né, o que é pior, né, do que nunca ter feito nada. Esse final de semana era para o Brasil. Né? Essa era a corrida, para o ouvinte que não sabe o que nós estamos falando, essa era a corrida marcada para o Brasil e que o Uruguai teve a competência de pegar de sopetão, digamos assim. Né? E assistir uma coisa dessa, não só ao vivo como na televisão, é sensacional. Eu fico pensando a cabeça que o piloto tem que ter, o trabalho mental, né? O estresse quando um piloto desse sai de uma corrida dessa. Né? Você imagina como isso não deve cansar um piloto mentalmente, né? De guiar o tempo inteiro assim. Você não pode errar uma curva, você não pode abrir, não é nem errar. Às vezes o fato de você estar guiando o seu normal já é insuficiente, porque você abre a porta para o cara joga o carro. E na Fórmula E, isso é o legal da Fórmula E. Né? A gente tem uma ultrapassagem nessa corrida no comecinho do Buemi sobre um carro da Virgin. Eu acho que não sei se é o Lin ou é o Bird. Enfim, não lembro exatamente quem ultrapassou, mas ali nas 5 primeiras voltas tem uma ultrapassagem do Buemi que se tivesse que dar um nome para a ultrapassagem, é ultrapassagem na raça. Né? E isso a Fórmula E mostra muito. Então é isso que eu queria que o ouvinte, né, guardasse dessa edição, desse bloco. Quando você põe uma categoria boa numa pista ruim, é isso que acontece. Não tem tanta ultrapassagem, mas você tem isso. Você tem a briga, você tem a roda com roda, você tem o cara tentando. Isso uma categoria boa faz numa pista ruim. Nós somos acostumados a ver a Fórmula 1 em pistas ruins, ver a fila indiana e simplesmente dar a culpa à pista. Mas ficaram andando ali. Quando você põe uma categoria boa numa pista ruim, você nota a diferença. É isso que eu estou querendo dizer para o ouvinte. Né? Que essa é uma muleta que a Fórmula 1 acaba tendo. Muita gente, a culpa é da pista. As pistas interferem na qualidade do espetáculo, é claro que interferem. Mas olha um ótimo exemplo, JF, Cesarino e ouvintes que acompanham a Fórmula E. Você pega uma categoria boa, que alguém pode ter dúvida, será que é boa ou se não é? Aí você põe numa pista ruim. Acontece isso. Não é fácil de ultrapassar? Não é, mas o carro está ali tentando, o carro fica lado a lado. E tem uma foto que eu até pus no Twitter que eu acho belíssima, que é do de Graça ali, eles estão absolutamente lado a lado. O de Graça tentaria por fora numa curva. Ele até falou depois da corrida, né? O Dario Franchitti ficou enxerido. O Dario Franchitti é enxerido, né, Bárbara? Eu não sei se você sabia dessa característica dele. Ele é enxerido. Ele ficou com o microfone. Tá fazendo jornalista, tem que ser, exatamente. Ele fica ali com o microfone e ele fica assim, ele fica com o microfone como se fosse uma bola de ping-pong, porque ele fica ali pescando a conversa, intrometido na conversa. Tô brincando, claro que ele tinha que fazer isso mesmo. Aí a Bárbara até colocou, o Diogo até colocaram aqui no Skype a foto que eu tô falando. Acho que deveria até colocar de foto do post do programa.
porque a imagem é linda, né, dos dois carros encostados de lado a lado, né, e o de Grassi fala pro Verne, e o Dario Franchitti teve o tino jornalístico de trazer para nós, que ele não quis essa ultrapassagem, que o carro, ele travou as rodas traseiras e o carro acabou indo parar ali. Mas independente disso, é uma categoria em que você tem o carro joga, o carro tem o jogo, agilidade para numa pista ruim, pelo menos tentar fazer alguma coisa. Porque há uma condição técnica para si do carro, de um trabalho de equalização, enfim, que outras categorias poderiam se espelhar. Está na hora de olhar para baixo e parar de olhar para o próprio umbigo. Embora, se você olhar para o próprio umbigo, você esteja olhando para baixo, mas o ouvinte entendeu o que eu quero dizer, e tentar pegar essas coisas, porque é isso aí. A Fórmula E deu uma demonstração de uma corrida divertidíssima, discordo do Cesarino, quando ele fala que faltou batida. Eu não procuro batida em corrida de carro e não acho que a prova seria melhor se tivesse mais batida. A Bárbara não vai sair desse programa sem falar uma frase sobre a Fórmula Indy, eu não vou deixar. Mas a gente teve uma boa corrida de Fórmula Indy, não necessariamente cheia de batidas. Teve alguns toques em São Petersburgo, mas não foi aquelas... A gente lembra, né, quando a Fórmula Indy lançou aquelas asas cheias de apetrecho, como a situação foi muito pior. E a gente teve ali também uma corrida interessante, atraente, pelo menos na minha visão. Não acho que seja isso, Cesarino. Eu acho que o legal é ver, como o JF colocou, ver brigas como essas, que a gente sai da prova com... Eu tava na ponta da cadeira. Eu estava na ponta da cadeira esperando se o de Grassi ia passar ou não. Provas que fazem isso com a gente tem o seu charme, tem o seu valor. Bom, eu tenho um vídeo que para mim resume essa prova, que é a câmera on board do de Grassi. Boa. Não, é sensacional. Entra dentro do... Eu aposto que quando apareceu essa câmera, todo mundo deu uma encolhidinha assim no sofá e falou: meu Deus, tá muito perto, vai bater. Exatamente. E até tava vendo aqui, enquanto você falava, no próprio Twitter da Fórmula E, eles postaram um compilado, né, das manobras e com essa câmera e até a foto, que tem que ser essa do post, gente, não tem uma outra foto melhor. Não tem outra. Mas foi sensacional e eu acho que eu entendo o Cesarino, vou fazer aqui a advogada dele, porque ele fala, eu tenho um padrão alto quando eu vejo Fórmula E, né, que ele diz. Uhum. Então, para ele não é que foi ruim, mas ficou um pouco abaixo, porque sempre tem bastante coisa. Não, eu falei, como que nessa primeira volta a gente não teve tanta confusão, teve só o Mazinha ali saindo, né? Então, uma coisa não muito comum que a gente acompanha na Fórmula E, mas a gente foi premiado com essa disputa pela liderança, e é o que a gente fala, né? Disputa já é bom, pela liderança, então... Verdade, bem lembrado. É melhor ainda, e não foi ruim, porque a gente viu várias tentativas do de Grassi tentando efetuar essa manobra e segurando o carro para não bater. Eu acho que foi incrível também a hora que ele... dá uma escorregada e volta, eu falei, nossa, olha o que ele conseguiu fazer. É nesse momento da foto, né, que ele abre a curva, ele tem que frear e quase que girou o carro assim em cima do próprio eixo para não bater, né, para fazer, de tanto que ele abriu a curva, né. Então, pra mim, essa é uma corrida muito boa, porque mexe com as emoções, tanto por ver a câmera e eles ali tão próximos, por eles chegarem a se tocar e conseguirem os dois seguirem na prova, pela defesa do Verne, que nitidamente tinha um carro inferior, pelos ataques do de Grassi, que, como o próprio Diogo colocou no Twitter dele, né, fazendo a divulgação já, não tinha nada a perder, porque não tá disputando nada, então podia tranquilamente, tentei, errei, não deu certo, tirei os dois da corrida, enfim, paciência, mas foi pra cima, assim, então acho que a gente teve todos os ingredientes, assim, de uma corrida muito interessante, mas vou puxar Diogo, que está quietinho, porque eu sei que ele tem destaques de outros pilotos que a gente focou demais na disputa da liderança, que é óbvio, porque foi o grande momento da corrida, mas eu sei que tem outros nomes que talvez você queira mencionar que tiveram boas recuperações nessa prova e a gente pode comentar um pouquinho sobre eles. Não, sem dúvidas. Só antes colocando que é bom... quando a gente, modéstia à parte, saber quando a gente tá certo, né, que aquilo que a gente tanto falou aqui de, gente, é só entregar corrida boa, porque quando entregar corrida boa, todo mundo vai esquecer que a porcaria do pneu é cheio de sucos, que o circuito é não sei o que lá, que o traçado é ruim.
É o segredo assim, de todos os campeonatos de corrida do mundo. Esse é um segredo de todos. Qualquer um que entregar a corrida boa, ele vai prosperar, ele vai gerar lucro, ele vai gerar gente. Essa é a alma que muita gente não percebe. Infelizmente, fãs de Fórmula 1... Desculpa te interromper, Diogo. Mas, infelizmente, fãs de Fórmula 1 não percebem, que acham que pedir corridas melhores é jogar contra o patrimônio. Isso, você matou a frase. É isso. É isso. Eu continuo sentindo falta do barulho do motor, por exemplo. Mas isso não jamais vai me parar de assistir uma corrida com uma qualidade incrível, porque assim, quando teve a primeira corrida, a gente falou que, nossa, que super corrida, e depois veio a segunda, veio a terceira, a gente tá na 6ª corrida da temporada, e até agora foram 6 corridas muito boas, então a gente tem que, poxa, peraí. Mas, vindo pra essa corrida aqui, tem alguns destaques bem interessantes que eu, pelo menos, gostei, Rosenqvist, Evans e Bird. Eu tô falando dos 3 como um todo, porque foram 3 pilotos que tiveram problemas na classificação. O Rosenqvist até mais, treino livre 1 e treino livre 2, ele já sofreu bastante nas 2 situações, então eles tiveram muitos problemas, largaram lá de trás por situações diversas. O Evans, inclusive, foi um dos pilotos que classificaram lá na frente, mas foi jogado pro final do grid por uma questão de peso. Eu nunca vi uma corrida dele tão boa na minha vida. Seja na Fórmula 2, pra mim foi a melhor corrida que eu já vi dele. Na Fórmula 2 ele foi uma grande ele já ganhou na decepção GP2, quando era Sim. Na GP3 ele andava bastante também, mas sem dúvida, assim, a recuperação deles como um todo foi bem interessante. O Rosenqvist até teve um pontinho negativo ali no final, que ele ganhou, chegou a um ponto que ele estava em quarto, depois perdeu 2, 3 posições assim muito rapidamente, achei até estranho, pô, será que foi algum erro, alguma coisa? Depois ele recupera um pontinho, mas assim, deu uma farrapada, vamos colocar dessa maneira. Agora o Evans avançou de forma incrível, e o Bird com a regularidade quase que irritante, eu diria, para quem briga contra ele no campeonato, porque pode jogar uma pedra em cima do carro dele que ele vai terminar em terceiro, quarto ou segundo, é inacreditável. Então assim, esses 3 caras, eles mostraram que estão realmente num nível bem alto, né? Talvez não tão acima dos outros, mas um nível bem alto, no sentido de, mesmo quando foram colocados em situações que foram pro final do grid, eles conseguiram escalar. É uma coisa difícil, diferente, por exemplo, do Buemi. Eu não tô falando do Buemi dessa corrida, porque ele teve problema técnico, então foi tirado da corrida basicamente por conta disso, mas até de outras corridas que eu vi o Buemi, diferente do Buemi de anos anteriores, tendo uma certa dificuldade para subir no grid, para ir avançando no grid, e esse ano eu vejo esses caras assim, aconteça o que acontecer, eles vão estar lá na frente, uma hora eles vão chegar. E só destacando a questão dos pitstops também, não sei se a gente vai entrar nesse ponto especificamente, mas eu até tuitei isso, eu falei, cara, é impressionante como em todas as provas o Rosenqvist ganha posições, e desde que foi diminuída a questão do tempo, né, foi retirada a questão do tempo mínimo, aí ele vem ganhando mais posições ainda, e dessa vez eu fiquei observando muito ele, e de novo foi o caso, ele ganha 2 posições só na rodada dos pits, é incrível como a equipe trabalha muito bem. Rosenqvist. Ah, o Rosenqvist, tá. Isso, desde antes dessa regra, e com essa regra ele só, né, apertou as coisas todas mais ainda. Continuando rapidamente nos pitstops, fizeram a primeira vítima, né? Glória a Deus, não uma vítima fatal, eu digo uma vítima de ser terrivelmente prejudicado, né? Tiveram alguns outros pilotos que foram prejudicados por perder um tempo aqui ou ali, mas agora nós tínhamos um cara que estava na 3ª colocação, com um carro que vinha sendo os mais rápidos da pista, pelo que eu acompanhava no Lifetime, apesar de o Fábio Campos odiar Lifetime, e que vinha assim, andando incrivelmente bem, né? O cara vinha para um pódio, não pode dizer certo, pode mudar alguma coisa ali, mas ele vinha com ritmo para isso, ele vinha andando um pouquinho de nada mais lento que o de Graça, já estava na 3ª colocação, e que perde totalmente o resultado que daria ele a 4ª colocação no campeonato, que vem de uma vitória na última corrida, por conta de um erro ali da equipe, mas é como ele falou depois da corrida, ele falou, eu não estou preparado para morrer por conta de uns pontos ou o que seja, eu prefiro ir na parte da segurança, mas essa regra veio justamente para trazer esse ponto a mais. É mais uma questão pela qual eu gostei da regra. Eu não sei, Diogo, eu sou muito preocupado com essa regra, eu falei no programa passado, essa corrida veio até reforçar o que eu penso, eu acho muito perigoso, eu acho que estão brincando com algo que pode doer. Repito, é legal até tirar o tempo mínimo, mas eu não sei, hoje em dia com a tecnologia, você pode fazer algo que talvez o carro não ande, não saia do lugar sem o cinto estar preso. Dá, não é fácil, não vai ser feito do dia para a noite. Mas eu acho que é uma tecnologia, para dar um exemplo de uma ideia que está passando aqui na minha cabeça, de se fazer, porque eu demonstrei aqui nos programas passados a preocupação com essa questão do cinto, e olha que eu sou um cara ouvinte que escuta a gente falar de Fórmula 1, vai ouvir a gente falar sobre
sobre o Halo, ou como quer que seja, se tem alguém que defende que o automobilismo, a segurança não vem em primeiro lugar, ela tem que ser muito bem trabalhada e tem que ser feita de forma inteligente. Mas se a gente levar o pé da letra a frase de segurança em primeiro lugar, o automobilismo ele nem existe, ele não se deve nem largar, porque aí o melhor jeito é o jeito mais seguro de se não fazer automobilismo. Mas eu tenho essa ponderação quando o assunto é segurança, embora tenha respeito pelo assunto, mas no caso da Fórmula E eu acho um desleixo. Não é um desleixo, talvez desleixo seja uma palavra um pouco até forte, mas acho um risco. Um risco porque, gente, um piloto não... o cinto de segurança, ele é algo absolutamente... Se ele já é fundamental no carro da gente, no nosso dia a dia, você imagina né, o que pode acontecer. O Kimi Raikkonen, eu não me esqueço dessa corrida. O Grande Prêmio da Austrália, de 90... Eu não me esqueço da corrida, mas eu posso estar me esquecendo do ano, de 91 ou 3. 93. O Kimi Raikkonen, enfim... O Mika Hakkinen, desculpa, Mika Hakkinen. Eu já ia abrir o microfone, mas como assim? Esses dois com nome parecido é uma complicação. O Mika Hakkinen quase morreu por um problema no cinto de segurança, que ele bate a cabeça no volante, fica em coma, né? E é uma coisa absurda. Ele quase morre. Ele inclusive voltou para ser campeão do mundo. É uma história bonita do esporte, né? Para ser lembrada. Mas muita gente não lembra dessa Austrália no começo dos anos 90. Em que uma falha no cinto de segurança faz com que a cabeça dele... Você tem uma imagem da câmera on-board, não sei se existe aí nas redes sociais, mas enfim, você vê a cabeça dele vai para frente. E ele quase morreu. Então o cinto de segurança, gente, ele não acho um excesso, não é o Halo, não é um excesso de segurança. Não é segurança invadindo uma área em que ela prejudica talvez mais do que ajude. O cinto de segurança ele é absurdamente fundamental. Então, estão dando chance, talvez, para uma coisa grave acontecer. Não estou dizendo que eu sou a favor do fim da regra e de voltar aos tempos, até porque os tempos com o mínimo estavam uma chatice mesmo, porque todo mundo entrava e saía do box na mesma posição. Agora, há que se trabalhar uma maneira talvez mais segura do carro não andar, ou do carro ter uma luz que todo mundo vê, né, o cara lá na frente do box, você deixa um cara da equipe lá, ou um cara da FIA, o cara levanta, o carro saiu com a luzinha verde, opa, levanta a bandeira vermelha aqui, meu amigo, você não sai do pit, entendeu? Que se crie de alguma maneira, porque se alguém machucar, isso aí vai ter, para uma federação internacional de automobilismo tão medrosa de processos judiciais, de culpa, que é o que deu a vida ao Halo, né, o medo de ser processado, não é aí, não, a segurança dos pilotos, isso é depois, o principal ela quer defender o dela, né, que os seus integrantes não vão para a cadeia, ela acha que vão, então deveria estar um pouco mais atenta a isso. O meu único ponto negativo é por ter sido inserido da maneira que foi. 2 corridas depois desse modelo ter sido inserido, a FIA ainda tem que estar soltando retalhos em regra, em regulamento aqui ou ali, para explicar para as equipes o que pode e o que não pode com relação ao cinto. Na primeira corrida que nós tivemos, que foi inclusive Santiago, foi a vitória do Verne, os 2 pilotos da equipe da Tita, ou Tita, como queiram chamar, Techita. Muito obrigado. Os 2 pilotos dessa equipe foram punidos, questão de multa, né? Por problema no cinto, porque a equipe achou uma maneira mais fácil ali de uma punição amistosa, porque não, talvez até fosse o caso de uma punição mais severa, mas esportiva ali, mas iam ter escopo para dar uma punição dessa, eles não explicaram a questão antes. Então, a maneira como foi colocada é o ponto que eu discordo. Mas a regra em si, eu gosto bastante. Pit stop, por exemplo, em Endurance, que você tem troca de pilotos, tem toda essa questão de cintos, é algo que eu fico assistindo durante horas e eu acho a maneira como tudo é encaixado, tudo, sabe, eu acho absolutamente genial toda essa troca. Eu entendo sua preocupação, até há cerca de 5 anos atrás teve um piloto que morreu nas 4 horas de Le Mans, piloto de fábrica da Aston Martin, me fugiu o nome dele agora, acho que era um piloto da Dinamarca, porque ele saiu com o cinto não exatamente fixado e não tinha um setor nem nada, um sensor para avisar, não avisar para ele sabia, prova, entendeu? O caso da Fórmula E, né, já que a gente falou na parte da segurança de sensores e tal, a ideia que eles falaram quando eles começaram tudo isso é que todos os cintos são novos, não são os cintos anteriores, são cintos novos que a FIA colocou, e esses cintos são novos porque eles são
adaptáveis com sensores da FIA. Então, se o carro, se o cinto não está exatamente preso da maneira como deveria, a FIA consegue, através dos 1 milhão de sensores lá, detectar isso e informar isso para a equipe, ou a equipe já sabe, enfim. Existe uma maneira deles de localizar isso aí, até localizar um ponto ali que o piloto o Abt tem que dar uma volta lenta. Agora eu não recordo se ele parou na saída do Spitz e retornou, mas se ele deu uma volta lenta. Eu acho que ele deu uma volta lenta. Deu uma volta lenta, Ele dá uma volta lenta e para. Talvez algumas correções, como essa questão da parada na saída do Spitz, porque, por exemplo, se ele não tá com o cinto exatamente seguro e ele tá dando uma volta e alguém vem dar um porrão na traseira do carro dele, ele não vai estar com 100% de segurança do que o cinto deveria estar oferecendo para ele naquela situação. Então é um ponto para ser discutido. Então, assim, ajustes, eu concordo que tem que ver muito bem a hora de colocar ou tirar esse tipo de regra, não pode ser assim no meio do campeonato. Então eu levo todas essas considerações, mas a questão da regra em si, eu acho fantástico ter essa questão de dar ainda mais responsabilidade para as equipes. Não, eu também estou pedindo ajustes, não estou pedindo o fim da regra, só colocar mais duas coisas. Primeiro o quanto o piloto percebe, né, porque isso também é uma coisa grave. Né, se o piloto mesmo percebe, eu acho que, né, a hora que ele sai ali no arranque do carro, talvez seja muito cedo, na hora que ele está ali, né, na pista de boxe, que talvez ele perceba. Agora, se um piloto não percebe, né, eu acho isso muito difícil, porque a Fórmula 1 já colocou muito jornalista para andar, né, de Fórmula 1, carro adaptado. Né, a Renault já fez muito isso. E todo jornalista que senta num carro de Fórmula 1, que não é acostumado com isso, evidentemente, fala que é assustador, até o Reginaldo Leme já disse isso, é assustador o tanto que o cinto aperta de um carro de um monoposto, o tanto que dói o aperto de um cinto de um carro, porque tem que ser, é uma coisa que chega a atrapalhar a circulação, alguns já disseram, e porque é exatamente isso, porque tem que ser assim, não é o cinto do carro, que ele tá aqui, passou, ouviu o clique, tá bom, tá ótimo, não, porque o do carro você tem um jogo, né? Você tem ali uma distância que o seu corpo possa até se mexer. O carro de corrida não, porque bate a 300, né? Bate a 280 no carro da Fórmula E. Então, se o piloto percebe ou não, é uma coisa muito séria. Né? Eu acredito que perceba, por isso que eu estou citando esse exemplo aqui dos jornalistas, porque eu acho que esse cinto não é uma coisinha simplesmente de fazer né? O piloto deve sentir. A outra coisa que eu ia dizer é que eu ia lembrar, né? Uma morte, talvez uma das mais impactantes da história do automobilismo, por causa do cinto, alega-se ser por causa do cinto, porque foi uma batida estúpida, né, que é o grande nome da história da NASCAR, né, que é o Dale Earnhardt, que ele morre numa batida que, se você vê as imagens, você fala, não é possível, e o carro dá um encostadinho aqui, outra ali, vira para cima, aponta, a NASCAR já teve 1000 batidas muito mais feias. Ele morre, foi alegado que ele morre por causa do problema no cinto. Eu nem sei se o Hans tinha na época, eu acho que era mais ou menos a época de implementação do Hans. Não me lembro se ele usava ou não. Esses ouvintes craques da NASCAR aí pode até lembrar. Não usava não. Era um momento que era opcional ainda. E aí, logo depois da morte dele, aí eles fazem um remendo lá e não, agora é regra. Ou entra, ou tem o Hans, ou não, nem entra no carro. Era tipo isso. Mas eu lembro muito da época, não sei se isso se confirmou por perícia ou não, de que o cinto de segurança foi apontado como um problema, porque a batida é muito comum para o padrão da NASCAR. E, repito, para quem não assiste a NASCAR, é o grande nome da história da NASCAR ao lado do Richard Petty, né? Para não exagerar. Mas são os dois. E o Dale Earnhardt morreu em 2001 numa corrida em Daytona, enfim, que o mundo inteiro viu, assistiu, e foi um choque mais ou menos para a NASCAR, mais ou menos não, do mesmo tamanho da morte do Senna para a Fórmula 1 foi a morte do Earnhardt na NASCAR. Então, só para deixar esse exemplo e o pensamento do cinto, de quanto o piloto percebe ou o sensor é que teve que avisar ou não. E só eu acho que a gente já passou os principais pontos dessa corrida, mas pensando um pouquinho em campeonato, em nomes importantes, a gente teve 2 quedas, né, que por problemas, né, do Nelson Piquet, né, Nelsinho, e do próprio Sebastian Buemi. O Piquet, ele teve problema no eixo do carro e acabou abandonando, né, tenta trocar de carro, mas a gente sabe que no fim das contas é quase que abandonar, porque perde volta, a bateria não aguenta e tudo mais. E no caso do Buemi foi porque ele acabou tocando e também danificou o carro.
E eu queria... Não teve nenhuma falha de bateria dessa vez, né, Bárbara? Ou teve? Não Teve teve nenhuma uma daquelas no da bateria. comecinho, Bateria. no começo da corrida teve um momento ali que eu achei que era. O Heidfeld, Até. né? Que até gera o safety car, né? É o Heidfeld, Então, você deve isso. Mas como ele já acabou indo pros pits também e ficou por lá, e eu acho que não foi tão grave. Não foi essa mesma história, né? Mas ainda bem, né? É um ponto positivo pra gente lembrar aqui, apesar de estar falando de pilotos que sofreram com problemas, porque é um ponto que você já mencionou campos do campeonato, né? Porque o Piquet e o Buemi são personagens interessantes nessa temporada, mas agora Verne, que chegou a 2 vitórias, 3 poles, tá ali, disparadíssimo na liderança. Ele tá, ó, 7... Ele abriu 30, né? 30. Ele abre 30. Era a continha aqui que eu tava fazendo. Antes era 12, né, essa diferença. Que ele mais do que duplicou. E se a gente ficou tivesse... muito difícil pro Buemi agora, muito difícil. Então, se a gente tivesse os dois ali conseguindo fazer uma pontuação, não diria que, nossa, ia mudar totalmente a história do campeonato, mas a gente ia ter uma embolada ali entre os 5 primeiros que poderia ser bem interessante. Tudo pode acontecer porque ainda tem meio campeonato, né? Então ainda dá para Buemi e Piquet chegarem. Mas eles estão, na minha opinião pura e simples, eles estão naquela situação de ou vencer ou vencer. Aquele negócio de um segundo, terceiro, um quarto não serve mais. Apesar de serem boas colocações, não serve mais. Né? Eles precisam dar o puro, porque eles não precisam tirar só do Verne. Né? O Rosenqvist e o Bird estão em segundo e em terceiro. Então, para mim, esses três têm mais uma chance, tem mais chance, melhor dizendo. E o legal é você ver o Verne, né? Caminhar para um título, que seria uma coisa absurda, né? Assim, de legal. Né? Porque é um cara que passou pela Fórmula 1, que teve valor na Fórmula 1, que andou bem na Fórmula 1, né? Que terminou, acho que, se não me engano, 2. Ele ficou 3 anos na Fórmula 1, acho que 2, se não os 3, ele termina com mais pontos do que os seus companheiros de equipe. Terminou com mais pontos do que o Ricardo, num ano, inclusive. Então, é um cara que mostrou valor, né? Um cara que, né, mostrou na Fórmula Renault 3.5, também andava bem, lembro dele. Mas enfim, na Fórmula 1, que é o que importa, foi um piloto que não é aquele cara que, poxa, você fala, nossa, aí chegou lá e não vingou, hein? Ele chegou lá e fez alguma coisa, né? Mas a Red Bull, não acho que foi injustiça também, não estou dizendo isso. O ciclo natural, ele seguiu a carreira, e será muito legal de ver, se acontecer, caminha para isso, de ver ele ganhar. Agora, uma coisa que eu acho que é aquilo que eu esbarrei, né? Se ele precisava de uma corrida para ficar ali como símbolo de um campeão, eu acho que foi essa. Mais até do que a vitória em Santiago, que foi belíssima também, que teve aquele duelo histórico contra o seu companheiro de equipe. Mas essa eu acho que fica aquela marca mesmo. Não é o cara só que ganha e que sai na frente. Né? Às vezes a gente vê muito mérito simplesmente no cara que ganha, dispara 10 segundos e ganha a corrida. Não que não tenha, evidentemente tem, mas na minha visão, esse tipo de pilotagem me deixa o piloto muito maior aos meus olhos, porque é uma corrida que ele ganhou tendo que sofrer. Ele sofreu para ganhar. Então, é uma corrida para falar que, realmente, se precisava de uma para falar, essa corrida mostra que o cara é um campeão, se ele vier a ser, né? É o Grande Prêmio do Uruguai. Grande Prêmio não, né? O E-Prix, né? O E-Prêmio do Uruguai, eu acho que é a marca, já pode ser a marca do Verne nesse ano. Só adicionando 2 pontos, você falou sobre título. O último título relevante dele é a Fórmula 3 britânica de 2010. É um campeonato que ele faz brigando com James Calado pelo título. Campeonato bem interessante, inclusive. Eu questiono o relevante já da Fórmula 3 já em 2010. Eu acho que já era duvidoso. Exato. Você tinha um Felipe Nasser no grid, mas a maioria já era bem duvidosa. Mas é o único título assim, de destaque mesmo da carreira dele, e talvez alguma coisa antes, sei lá, Fórmula Renault 1.6, mas é só francesa, sabe? Mais pra trás. Depois ele tem até uma temporada muito boa, mas não com título na World Series 3.5. Mas o segundo ponto é que na Fórmula E, eu pelo menos, não posso falar a gente, mas eu pelo menos acabo esquecendo às vezes, que pole dá ponto, não só dá 1 ponto, dá 3 pontos. Então, essa briga toda que a gente falou lá no... eu também. Essa coisa que a gente falou toda lá do início do programa, de cair a punição aqui, cai pra cá, e o cara foi em quinto, pula e darará. Com a quinta colocação, ele foi jogado pra pole, e com a pole deu 3 pontos extras, que aumentou ainda mais a diferença dele no campeonato, né? Só pra citar esse ponto. Ou seja, né, e como a gente está mencionando o campeonato,
Então, passar aqui rapidinho, né, que a gente acaba sempre comentando. O Verne com 30 pontos de vantagem para o Rosenqvist, então sempre 9,79. Bird em terceiro com 76, o Emil quarto com 52. E nos construtores, né, Tectita, Tista, como vocês quiserem, tem 127 pontos contra 100 da Mahindra. A gente tem a próxima etapa em Roma, estou curiosíssima. Ah, isso, meu Deus do céu. Que lugar no mundo que vai ser essa corrida, meu Deus. Como eu estou esperando essa prova. Onde eles vão andar com esse carro? Num dos maiores paraísos do mundo, que é uma cidadezinha, historicamente, a parte histórica, né? Historicamente não, né? Historicamente é a capital do mundo, talvez. Mas em termos de tamanho, uma cidadezinha. Que eu quero ver onde eles vão colocar, se eles vão fazer. Eu já disse aqui, em Coliseu tem espaço para fazer a curva ali no Coliseu, hein? Não me decepcione, Fórmula E. Então, porque quando a gente ouviu a história de Nova York, tinha toda aquela expectativa de vai cruzar Times Square e tudo mais, né? Eu tinha, pelo menos, né? E aí me foi para o aeroporto, né? Tinha estátua e tal. Não foi aeroporto, não. Não, Nova York foi no Brooklyn, que é do outro lado, não é na ilha. Fizeram no bequinho ali, puxaram o bequinho ali e fizeram a pista. Então, agora, mas o meu grande mágoa com a Fórmula E, que eu jamais vou perdoá-la, embora não seja culpa dela, provavelmente, é ter anunciado Bruxelas e nunca ter corrido em Bruxelas. Essa seria a corrida para eu gravar e ver velhinho, com 80 anos, tá assistindo a corrida da Fórmula E em Bruxelas. Mas eles prometem Suíça, hein? Essa tá no calendário. Zurique, também uma cidade, meu Deus, que eu tive a oportunidade de conhecer recentemente, também é um lugar que vai ser... E lá não tem para onde fugir, viu, Bárbara? Zurique não existe espaço que não seja no ponto principal da cidade ali, que é belíssimo. Enfim, que tem o rio, tem o lago, né, de Zurique, todo mundo conhece, já é famoso. Então, tem bons lugares aí que a gente está falando aqui para a Fórmula E, né? A gente está meio que brincando, mas tomara que sejam boas pistas, né? O importante é ser boa pista, é ter um traçado que tenha tecnicamente condições de deixar a categoria fluir, que é importante. Diz aqui, né? 10 de junho que teremos esta etapa em Zurique, então estou curiosíssima. E tem só um ponto para a gente fechar o programa, que é meio surreal, mas vocês viram que o de Graça foi punido depois da corrida? Levou uma multa? Não, mas ele perdeu a colocação ou só multa? Não. Mas é o motivo mais... Colocação. Só muda, né? Não tô sabendo o que é. Então, pois é, se eu tô trazendo isso é porque é bizarro, né, gente? Se vocês não sabem, é realmente bizarro. Mas parece que estava tanto calor em Punta del Este que o de Graça suou demais e resolveu correr sem as partes de baixo durante a corrida. E isso é proibido. E depois da prova, então, ele foi lá e recebeu uma multa, eu acho que são euros, de 10 mil, porque ele não pode fazer isso. Eles decidiram, dessa vez, não punir em posições, mas aplicar essa multa. Eu nunca tinha visto isso. Sem as roupas peso, de baixo, né? Que você quis dizer. Né? Foi delicada. Correr né? sem as partes de baixo. Ele não correu, porque a pilotagem dele mostra que estava tudo ali, mas as roupas de baixo, essa realmente, eu não vou comentar, eu deixo para vocês esse tipo de coisa. Eu acho tão marcante que você vai lembrar, Campos, do DTM. Não, nem precisei falar o nome. Do Extron. Aposentou agora? O Extron. Exato. Ele, pra quem não tá ligado aí, ele vence uma corrida maravilhosa no Nürburgring, que é uma pista que todo mundo odeia, mas que eu amo de coração. E depois ele ganha uma garrafinha de água assim, ou ele dá uma garrafinha de água pra alguém, e por conta dessa garrafinha de água ele é excluído da prova e ele perde uma vitória. Até eu lembro dessa. Deus do céu. Mas se ele bebeu, Diogo, é questão de influenciar no peso, e se estoura o peso, não sei se estourou o peso ou se foi apenas o fato dele beber a explicação, o próprio DTM na época falou assim, gente, olha, pelo que ele ingeriu, não é o suficiente para estourar o peso, porque assim, vamos dizer assim, eu não sei o número, vamos dizer, sei lá, 60 quilos. Ele ficou com 55, então ele não tinha como ele tomar 5 quilos de água, o suficiente para... Obviamente, exato, mas eles falam, né, porque
a reposição da Audi é exatamente essa. Falou, olha, o tanto que ele bebeu, se ele bebesse 2 litros ali, não ia ser suficiente para interferir nesse peso. Aí a categoria fala, não, mas a regra não fala passar do peso. A regra fala, qualquer tipo de interferência que quebra isso aqui, já tá fora. Então, pela linha, pela vírgula da regra, a gente não quer, mas a gente tem que excluir. E excluir. Pode ser por isso que o de graça foi punido, então. Podem ter alegado que o peso dele ficou menor do que o dos outros sem toda a vestimenta necessária, né? Meu Deus. Mas era só esse fato bizarro pra gente fechar esse quadro, que foi muito bom. Então, ouvintes, fica com uma curiosidade. E agora a gente segue para o próximo bloco, que tem muito mais café com velocidade por aí.